Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Qualquer dia é muito tempo. Eu sei que começo os episódios sempre da mesma maneira, peço imensa desculpa. Estamos no episódio 26, se a memória não me falha. E pronto, cá estamos. Eu sinto que não vou estar muito fixe neste episódio por uma simples questão. Já são 4 da tarde, eu gravo sempre isto super cedo de manhã, que é quando eu estou fresca e fofa, como uma alface do Lidl. E agora, hoje não pude, porque tiveram cá pessoas em casa e seria um pouco estranho eu estar a gravar um podcast com pessoas a olhar para mim, não é? Então tive que esperar que elas saíssem e isso só aconteceu agora às 4 da tarde desta segunda-feira, dia 27 de janeiro. Então, 27 de janeiro, como assim? Janeiro, tipo, eu sinto que toda a gente está a reclamar, a dizer que janeiro está a demorar bué de tempo a passar, mas eu sinto justamente o contrário. Parece que a semana passada foi a passagem de ano e entretanto já estamos quase em fevereiro. E isso assusta-me um pouco, porque daqui a bocado tenho netos e nem dei por isso. Mas pronto, passando à frente, como eu estava a dizer nada. Estava só a dizer que comecei mais tarde do que é normal, então sinto que já não estou com a mesma energia, apesar de estar bastante bem disposta hoje, o que é bom, é sempre bom, não é? Hoje é segunda-feira, como eu vos disse, e para mim segunda-feira é o contrário das outras pessoas, porque eu trabalho mais ao fim de semana, que é para aproveitar toda aquela questão de... Quando as pessoas estão a trabalhar, eu vou fazer as cenas que as pessoas fazem quando não estão a trabalhar, que é para evitar apanhar filas e tudo isso. E felizmente, como eu tenho esta possibilidade de fazer os meus próprios horários, eu e o Ricardo temos feito sempre isso para evitar a confusão de viver na cidade. E eu sinto que, apesar de já viver... no distrito de Lisboa, tipo daqui a bocado há 2 anos, e no centro de Lisboa há 1 ano, eu ainda não senti propriamente a confusão que é viver numa cidade grande, numa capital neste caso, porque nós conseguimos sempre fugir a essa grande confusão às horas de ponta, porque imaginem, nós vamos fazer as compras do mês ao Colombo no Continente a uma segunda ou terça-feira às 10 da manhã, percebem? Quando toda a gente está a trabalhar. Foram raras as vezes em que eu apanhei mesmo muita gente nos centros comerciais ou no metro, coisas assim. Então, quando me dizem que viver na cidade é bué estressante porque há muita gente, muita confusão, eu não me consigo relacionar muito com isso, porque mas eu tenho noção que é porque tenho este privilégio de poder decidir quando é que faz as coisas, não é? Porque se fosse como a maioria das pessoas com trabalho das 9 às 6, a partir das 6 é que eu podia fazer essas coisas, ou no fim de semana, quando tivesse folga. Portanto, eu trabalho mais ao fim de semana e hoje é o meu primeiro dia de folga e estou bué cansada. Este fim de semana foi muito intenso em termos de tatuagens. Ontem, por exemplo, fiz uma tatuagem que demorou mais de 2 horas consecutivas. E as minhas costas estavam a gritar por ajuda. Eu estava a fazer a tatuagem e eu só sonhava com um banho de água quente, porque estava mesmo cansada, e hoje ainda estou cansada, eu ainda não fiz nada hoje. Aliás, mentira, hoje acordei às 6:30 da manhã, porque é mais ou menos a hora em que eu gosto de acordar. Vim aqui para a sala, estive a ver vídeos da minha youtuber favorita, que para quem não sabe é Cat Creature. Estive a pôr os vlogs dela em dias e tive uma manhã muito lenta, que aproveitei para me ir maquilhando, para me ir penteando e não sei o quê. E às 10 da manhã saí de casa para ir ao Continente, lá está, para ir fazer as minhas compras. E entretanto voltei e pronto. Comi e não fiz assim mais grande coisa. Estou agora tive agora uma paragem cerebral. Estou agora a gravar este episódio porque é o meu compromisso convosco e eu adoro este pedacinho que nós temos aqui. Sobre o que é que eu quero falar? Olhem, eu vou contar-vos um episódio que já aconteceu daqui a bocado há 2 semanas, mas eu acabei por não falar sobre isso aqui porque não me lembrei, sinceramente. Mas hoje lembrei-me e achei que era muito interessante partilhar isto convosco, se bem que vai ser literalmente uma conversa de merda.
Quem me segue no Instagram já sabe ou já está minimamente a par do que é que eu vou estar para aqui a dizer, mas eu há cerca de 2 semanas, ou seja, eu fui para o Algarve logo no início do mês por causa do funeral da minha avó e depois voltei, tipo estafada, obviamente, fisicamente, psicologicamente, só queria estar de molho no sofá, mas assim que cheguei deparei-me com um grave problema cá em casa, que era a minha sanita entupiu. Ou seja, vocês não estão bem a perceber, eu nunca tinha passado por isto. Eu sabia que ter sanita era importante, não é? Mas eu não tinha noção do quão mau é de repente ficar sem sanita em casa. E eu vivo numa casa em que só tenho uma casa de banho, ou seja, eu não tinha sanita. Durante 3 dias ou 2 dias, já nem me lembro, amigos, isto que eu vou dizer pode ser um pouco chocante, um pouco íntimo, mas durante 2 ou 3 dias eu tive que cagar num saco. É verdade. Foi degradante, foi humilhante, embora eu fizesse isto sempre sozinha, obviamente, seria estranho se fosse ao contrário. Eu, no momento nessa situação, eu sentia o que é que eu estou a fazer à minha vida para ter que estar a cagar num saco. E não há problema em quem tenha que cagar num saco porque não tem mais possibilidades, estão a ver? Eu sinto que esta conversa pode muito facilmente ser mal interpretada, mas espero que isso não aconteça. Mas sim, a verdade é essa. Esta casa onde eu vivo, este prédio é bastante antigo, este edifício tem mais de 100 anos, ou seja, as canalizações, pelo que o senhor que veio cá tratar do problema disse, não são muito inclinadas. Logo, pondo o papel higiênico nas canalizações, o risco de isto entupir é bastante grande. E foi o que aconteceu. E nós tentámos, eu e o Ricardo, durante um dia inteiro resolver o problema sozinhos, porque obviamente não queríamos gastar dinheiro. Tentámos com todas as formas e mais algumas, fomos tipo aqui comprar aqueles líquidos mega potentes para desentupir canos, não resultou. Tínhamos daqueles desentupidores de borracha cá em casa, utilizámos, não resultou. Fomos comprar outro supostamente melhor, não resultou, até que chegou a altura em que nós tivemos que perder o amor ao dinheiro pelo amor à nossa higiene e chamar um canalizador, uma empresa de canalização, que vieram cá. Eram 2 rapazes bastante jovens e basicamente eles vieram cá, diziam qual era o problema e faziam um orçamento no local e nós decidíamos se aceitávamos ou não. Ou seja, eles tentaram desentupir, supostamente tentaram, não é? Lá com uma máquina de pressão, ou lá o que é, e disseram que a sanita estava demasiado entupida e que com aquele método que eles tinham usado não dava para desentupir e que o próximo passo era arrancar a sanita do chão para ir desentupir o que lá estava. E que isso custaria tipo 500 ou 600 euros. E nós ficámos logo em pânico. Não estava nos nossos planos, não seria muito oportuno gastar 600 euros assim de chofre logo no início do mês. Então dissemos que logo decidíamos que íamos falar com a senhoria primeiro. Basicamente nós não quisemos aceitar porque era bué de dinheiro, essa é a verdade. Mas mesmo assim tivemos que pagar 70 euros pelo serviço que eles não fizeram ao vir aqui, percebem? Porque eles vieram cá e não fizeram nada. Então nós já estávamos com a ver a nossa vida andar para trás, como assim vamos ter que pagar 600 euros para podermos cagar? Então ligámos à senhoria e ela mandou cá vir o senhor faz tudo cá do prédio, que é como o nome indica, um senhor que faz tudo cá no prédio. E ele veio cá e eu estava bem sem esperanças, porque foi do género: se canalizadores experientes tentaram fazer com uma máquina bué XPTO de pressão e não conseguiram desentupir isto, como é que o senhor, e agora ia dizer o nome dele, mas eu não vou dizer o nome dele é um bocado genérico, mas se calhar é melhor não. Pronto, como é que este senhor vai conseguir só com este desentupidor minúsculo que ele trouxe? Porque ele trouxe um desentupidor daqueles de borracha que nós já tínhamos usado, mas mais pequeno do que os 2 que nós utilizámos, e eu fiquei: impossível, este senhorzinho, por muito boas que sejam as intenções dele, não vai conseguir desentupir esta sanita, porque aqueles outros senhores, disseram que temos que arrancar a sanita por 600 euros e que isto não tem outra solução.
Mas pronto, também não perdia nada. Então lá veio o senhor, teve ali tipo 10 minutos com bué da força a desentupir aquilo, inundou-me a casa de banho toda, mas demorou 10 minutos e desentupiu aquilo. Amigos, ele desentupiu aquela sanita que supostamente tinha de ser arrancada e, repito, teríamos de pagar 600 euros com um desentupidor pouco maior que uma caneta Bic. Juro, eu fiquei tão agradecida, eu só não lhe dei um beijo na boca porque seria um pouco estranho e juro, fiquei tão feliz e apercebi-me de que aqueles sacanas dos canalizadores que vieram no início daquele dia só me queriam era roubar dinheiro à toa. Eles receberam 70 euros e não fizeram nada. Nós pagámos 70 euros à toa só para eles cá virem fingir que tinham trabalhado e felizmente nós não aceitámos logo a segunda proposta de arrancarem a sanita para fora e pagarmos bué de dinheiro. Podemos perfeitamente ter aceito logo porque na nossa ingenuidade, não consigo dizer esta palavra agora neste preciso momento, nós não percebemos nada de canalização, ou seja, estávamos a dizer que aquela sanita estava em estado terminal e nós estávamos a acreditar. Portanto, ainda bem que falámos com a senhoria e que ela trouxe outros meios, outros reforços, que afinal não foram assim tão... a não ser que aquele senhor tenha tipo uma pujança a desentupir sanitas que é inédita, mas foi muito rápido. E enfim, foi assim que começou o meu ano de 2020. Está a começar muito bem, não é? Morte de um familiar, sanita entupida, cagar num saco, enfim... como veem, a vida de youtuber é bastante glamourosa, como vocês podem perceber. E pronto, e sim, isso fez-me refletir imenso sobre a questão toda de darmos importância a estas coisas pequenas, entre aspas, que nós já temos tão como garantidas e nem damos. Juro, eu agora sempre que aperto o autocolismo e a sanita não está entupida, eu agradeço. Que era uma coisa que eu não fazia, porque como eu nunca tinha tido esse problema em casa, nunca tinha percebido quão bom é. É tipo uma benção, uma dádiva. Obrigada, mundo, por me teres dado uma sanita que funciona. E espero que assim fique durante muito tempo. Porque realmente, é que se isto tivesse acontecido numa sanita e nós tivéssemos outra, mas nós não tínhamos. E é do género, fazer xixi, uma pessoa ainda pode ir para o duche. Agora, o número 2 não, né? E foi um pouco complicado, e é daquelas coisas que uma pessoa não pode procrastinar nem estar a adiar, porque uma pessoa tem de defecar todos os dias, pelo menos se a nossa saúde gastrointestinal estiver boa. Então, senti-me... Estão a ver, problemas de adultos são literalmente uma porcaria. Enfim, o que é que temos mais para falar? Eu não sou de todo daqueles podcasters que sabem fazer transições bué boas e interligar assuntos de uma forma bem natural. Eu vou por tópicos, peço desculpa. Tenho aqui também apontado no meu papelinho: ver a cidade com olhos diferentes. Isto foi uma coisa que me aconteceu hoje, a caminho do continente, como eu vos estava a dizer. Eu não sei se foi por ter tido um fim de semana bué exaustivo, bué cansativo, mas eu acordei hoje, como vos disse, bué, tipo, calmamente, e depois saí para ir ao continente com o Ricardo, e o dia hoje está bué nublado mesmo, muito nublado, mas não está a chover, nem sequer está muito frio, está uma temperatura mesmo super amena, e não sei, como eu estava a dizer, não sei se foi por ter tido um fim de semana super cansativo que de repente sair-me soube bué bem, ou se foi por acaso, não sei, mas eu estava a passear por Lisboa, pela Avenida da Liberdade, que eu passo milhentas vezes durante o ano, e hoje estava-me a parecer tudo diferente. Eu senti quase a mesma sensação que eu sinto quando estou num país ou numa cidade nova que eu não conheço. Praticamente 99% de todas as viagens que eu fiz na minha vida fiz-las no inverno. Então estas cores de dias nublados e o tempo assim um bocadinho mais frio faz-me sempre lembrar essas viagens, porque foram raras as vezes em que eu viajei com calor e com sol. Então hoje eu estava a passar pela cidade. E sim, passei por ruas que nunca tinha passado, também é verdade, mas eu estava a sentir um ambiente tão cozy e tão desconhecido. Parecia que eu não estava em Lisboa, parecia que estava a conhecer uma cidade nova, e sou
sou-me bem. Mas achei estranho porque eu vivo aqui, não é? E estou aqui já há um ano e já conheço bastante bem isto, mas hoje de repente a cidade me parecia-me toda diferente. E isto fez-me lembrar uma história de quando a minha mãe... Houve uma altura em que a minha mãe foi abrir um hotel no Algarve e teve 3 meses a trabalhar e a viver nesse hotel. E ela disse-me que das primeiras coisas que ela pensou no primeiro dia em que ela saiu, quando acabou essa operação, ela estava presa no trânsito e de repente achou o trânsito bué bonito, porque era uma coisa que já não via há imenso tempo. E eu acho sempre muita graça quando ela me conta essa história, porque é tal coisa de nós só darmos valor às coisas quando as perdemos, ou para sempre, ou durante um período de tempo. Isto também está relacionado com a sanita, não é? Pronto, aqui estou eu a tentar fazer ligação entre os temas do podcast de hoje. mas é engraçado perceber que o ser humano, na maior parte das vezes, é muito cego em relação às coisas boas e bonitas que tem à volta e que só se apercebe delas quando as deixa de ter. E naquele caso da minha mãe não era o trânsito que era bonito, mas sim o sentimento de, se calhar, liberdade que ela sentiu depois daqueles 3 meses de trabalho super intensivo. Se calhar foi mais ou menos o que eu senti hoje, se bem que numa escala um bocadinho mais pequena, porque em vez de 3 meses foram tipo 2 ou 3 dias. Mas pronto, agora fiz assim um paralelismo sem querer. Mas é verdade, e eu acho que é a sensação também, pelo menos eu sinto sempre isso quando viajo. Eu adoro viajar, é das coisas que eu mais gosto de fazer, conhecer novas cidades, novas culturas, novas pessoas, línguas e dinâmicas, que muda sempre de um sítio para o outro. Mas depois a sensação que é voltar para casa, para a nossa zona de conforto e ver, pelo menos eu sinto sempre que sou uma sortuda por viver no país onde vivo, na cidade onde vivo, na casa onde estou, porque quando estou longe e depois regresso ganha tudo um encanto novo. E eu acho que o ser humano é inevitavelmente assim, é assim por defeito, o que é uma coisa um pouco triste. E somos muito mal agradecidos para as coisas boas que temos. Eu acho que é muito importante tentarmos trabalhar nisso. E eu sinto que sempre estive minimamente alerta para isso. Eu lembro-me de estar na escola e dos meus amigos já estarem todos desejosos de ir para a secundária ou para a universidade, e eu não sentir essa necessidade porque eu estava bem ali e sabia que inevitavelmente aquela altura ia passar, portanto mais valia aproveitar enquanto ela estava a acontecer. Mas claro que há coisas que mesmo eu, que sou alerta para esse tipo de coisas e que tento melhorar a cada dia, não é? Eu sei que há pessoas que não estão para aí viradas, tipo, vivem a vida quase em piloto automático e não estão muito focadas em, sei lá, no crescimento pessoal ou coisas assim. Mas mesmo eu, parece que agora estou a falar como se fosse uma pessoa bem especial mas pronto, vocês perceberam o que eu quis dizer. Que mesmo estando alerta para essas coisas, eu acabo por cair nesse erro de tomar muitas das coisas que tenho como garantidas, como é o caso de, por exemplo, ter uma sanita a funcionar, como é o caso quando falta a luz, é tipo, como assim? Como é que eu consigo viver agora sem eletricidade? Não consigo ligar o telemóvel, o computador, não tenho internet, não tenho luz, não consigo, sei lá, cozinhar, porque é tudo elétrico cá em casa, e nós ligamos os interruptores todos os dias, abrimos a água do chuveiro quente todos os dias, e às vezes falha-nos um bocadinho ter essa consciência de agradecer por essas pequeninas coisas, e que infelizmente há muita gente que não tem a sorte de ter. E eu acho que só quando nós somos confrontados com essas realidades é que nos apercebemos que somos realmente sortudos. E eu hoje ainda tenho isso mais presente porque estive a ver, na hora do almoço, estava o Ricardo e o Henrique, que é um grande amigo nosso, e estávamos os 3 a almoçar enquanto estava a dar o telejornal. Depois, entretanto, eles foram os 2 trabalhar e eu continuei no sofá a ver o que estava a dar, e começou a dar uma reportagem sobre um bairro específico. Como é que se chamava o bairro? Agora esqueci-me. Mas pronto, era um bairro em Luanda muito, muito pobre, em que as pessoas viviam, juro, em situações deploráveis mesmo, porque elas viviam noutro sítio e foram despejadas e tiveram quase que improvisar um bairro para não viverem literalmente ao relento, se bem que as condições em que elas viviam era
eram um pouco melhores que isso. Eram cubículos minúsculos em que viviam 8 famílias ou... tinha um riacho de águas residuais a passar no meio do bairro, havia muitas doenças, muita miséria e obviamente isto já são realidades minimamente conhecidas. Nós sabemos que há cidades, principalmente no hemisfério sul do nosso planeta, que têm muitas dificuldades. As pessoas vivem sem condições e pronto, e ver isto hoje, embora eu já conhecesse minimamente aquele tipo de realidade, volta-me a relembrar que realmente eu tenho uma sorte por viver aqui, viver assim, com o dinheiro que tenho, que embora não me possa dar ao luxo de viver com grandes luxos, lá está, eu não tenho problemas em comprar comida. Eu sei que tenho sempre dinheiro para comprar comida, eu tenho dinheiro para pagar a luz, a água, os confortos todos que eu preciso e que tenho, e há pessoas assim, e isso faz-me pensar muitas vezes, não sei, de que esta coisa toda às vezes é uma questão de sorte. Eu nasci no sítio certo, na altura certa, no hemisfério certo do mundo, talvez, e é um bocadinho triste pensar que há pessoas condenadas à miséria porque simplesmente nasceram num determinado local e não têm grandes oportunidades para sair daí. Mas pronto, isto tudo para dizer que devemos agradecer as pequeninas coisas que temos e embora a nossa vida possa não ser perfeita, nenhuma vida é perfeita, nem a de um multimilionário, há que procurar as pequenas coisas boas pelas quais temos de agradecer, porque quando nós fazemos esse exercício percebemos que até temos uma lista compridinha, pelo menos eu tenho muitas coisas pelas quais agradecer, e é nisso que eu me tento focar todos os dias para ganhar motivação ou simplesmente para não ser mal agradecida de uma forma geral. E eu lembro-me que eu já falei sobre isto no meu canal há uns meses atrás. Isto foi algo que eu comecei a exercitar mais quando se começou a falar muito há uns anos atrás sobre a guerra na Síria e toda a questão dos refugiados e tudo isso. Em que eu comecei a ver muitas imagens e depois até vi um documentário que eu aconselho muito, chama-se Capacetes Brancos. É um documentário super curtinho, são tipo 40 minutos, mas que vale muito, muito a pena. Eu acho que é algo que toda a gente deveria ver. Pronto, eu vi esse documentário e isso tocou-me muito. Ver a forma como as pessoas são obrigadas, porque aquilo simplesmente começou a acontecer e elas tiveram de aprender a lidar com aquilo, viverem em cidades e estarem constantemente com medo de lhes cair uma bomba em cima ou de alguém da família morrer porque estava no sítio errado à hora errada. E eu a partir desse momento comecei e lembro-me perfeitamente de sempre que punha a cabeça na almofada para me deitar, quase que me dava vontade de chorar pela sorte que eu sabia que tinha em estar ali naquela cidade, naquela casa, com aquela cama, com uma almofada, com mantas para me cobrir. E por mais que isso possa parecer, não é supérflua a palavra certa, mas possa parecer muito simples, é uma dádiva nós podermos ter esses confortos, porque há muita gente que não tem, e eu sei que não é por alguém ter uma perna a menos que o nosso pé torcido deixa de doer, mas eu acho que é focando nessas pequeninas coisas boas que temos que conseguimos viver a vida de uma forma mais positiva, agradecer mais as coisas que temos. E eu, como acredito muito em energias, acho que tendo essa visão mais positiva da vida, ou mais agradecida, acaba por fazer com que essa energia volte para nós em coisas boas. E eu acredito que se eu tenho coisas boas a acontecerem-me na vida, se tenho tido sortes na vida, é porque se calhar também tenho esse mindset e sei que não sou uma pessoa que vê tudo como uma verdade absoluta ou como garantido, ou mesmo com essa questão, voltando à questão da Síria e dos refugiados, eu nunca fui preconceituosa ao ponto de pensar que toda a gente que veio desses sítios, como muita gente diz,
que deviam voltar para a terra deles e que este país ou os outros países não é o deles, e que eles deviam voltar para a terra de onde vieram. Eles não têm terra e eu agradeço muito porque me criaram assim, me educaram assim e porque eu também me cultivei nesse sentido de não ser uma pessoa preconceituosa a esse ponto, porque eu sei perfeitamente que no meio dos culpados todos estão milhares e milhões de inocentes que não têm culpa absolutamente nenhuma das circunstâncias em que foram postos sem decisão deles, não é? E poderia acontecer a qualquer um, ninguém nos garante que não há um maluco qualquer que de repente decida largar uma bomba aqui em cima e de repente somos nós que estamos no meio de um país destruído sem absolutamente nada, e gostaríamos de ter uma mão estendida para nos ajudar e eu quero estar no lado certo nessas situações e eu acho que ao colocarmos coisas boas no mundo, elas eventualmente voltaram para nós, para nos recompensar. E pronto, entretanto isto deu grande volta, já não sei sobre o que é que eu estava a falar. Começámos em Sanitas e acabámos na guerra da Síria. Estão a ver como as conversas vão por lugares desconhecidos e dão voltas monumentais. Entretanto, já são 4h30, já estou a falar há quase meia hora e estou bem entusiasmada para ver o 1917. Eu vou ver o 1917 amanhã e estou super desejosa porque tenho ouvido falar bem e eu gosto bem de filmes sobre as guerras, as grandes guerras. Eu sempre fui muito apaixonada, isto até soa mal um bocado, mas sempre me interessei muito sobre o tema da Segunda Guerra Mundial e realmente a Primeira Guerra, embora toda a gente já tenha ouvido falar, não é tão explorada como a Segunda Guerra, que foi mais... eu acho que a Primeira Guerra, se não me engano, teve muitas mais vítimas, tipo soldados que morreram e coisas assim, mas a Segunda Guerra Mundial foi muito mais doentia, no sentido de houve um ditador que quis terminar uma raça e pôs pessoas em câmaras de gás e coisas assim. Foi mais doentia nesse sentido e por isso é que se calhar é mais famosa e também porque é mais recente, não é? Mas estou muito curiosa para ver este filme, para ver para aprofundar um bocadinho mais os meus conhecimentos acerca da Primeira Guerra. E eu sei que às vezes os filmes não são a melhor forma de o fazer, porque normalmente escolhe-se sempre um ponto de vista para que o filme siga a partir daí. Não sei qual vai ser o ponto de vista deste filme, para ser sincera. Eu tenho evitado de ver trailers e coisas assim. Eu gosto de ir para os filmes sem saber bem para o que vou, porque muitas das vezes os trailers revelam demasiado e eu gosto de ser surpreendida ao longo do filme e portanto sou bem desejosa, vou ver em IMAX, vou pagar um rim pelos bilhetes de cinema, mas há certos filmes que eu acho que vale muito a pena e ir ao cinema, cenas culturais nunca é dinheiro mal gasto e se eu posso gastar 10 ou 20 euros numas calças numa loja qualquer, também posso pagar 11 euros por um bilhete de cinema para aumentar a minha cultura e estar ali 2 horinhas entretida a ver um bom filme que está nomeado para 10 categorias dos Oscars, se não me engano. E estes meses e semanas antes dos Oscars e depois também, um mês depois ou assim, é sempre das minhas alturas favoritas do ano, que é quando há os melhores filmes no cinema. Eu e o Ricardo adoramos ir ao cinema, como vocês sabem. Gastamos muito dinheiro a ir ao cinema nesta altura, mas eu o adoro, porque depois chega ao verão e são só filmes comerciais, comédias românticas, desenhos, pronto, filmes que não nos interessam assim tanto, e nesta altura é sem dúvida a altura em que vamos mais ao cinema e eu adoro isso, é dos nossos programas favoritos. E pronto, entretanto estamos a chegar aos 30 minutos, eu não sei se acabo já o episódio aqui, eu estou aqui em guerra com o meu cabelo. Isto é outra coisa, vocês sabem que eu estou constantemente a mudar o meu cabelo e eu, a partir do momento em que eu comecei a experimentar com cores e cortes diferentes, eu tornei-me uma pessoa farto muito rápido do meu cabelo. Ou seja, eu em novembro cortei o cabelo bué de curto, cortei tipo pelo queixo e entretanto estou com bué saudades de ter o cabelo bué de comprido.
Quando eu tinha o cabelo bem comprido, queria o cabelo curto. Agora que tenho o cabelo curto, quero o cabelo bem comprido. Quando tenho o cabelo castanho, quero ter o cabelo azul. Quando tenho o cabelo azul, quero ter o cabelo castanho. Enfim, isto é uma eterna insatisfação com o cabelo, porque como sei que posso mudar, se me apetecer, de repente aborreço-me do que tenho. E é uma chatice, porque primeiro não tenho dinheiro nem paciência para estar constantemente no cabeleireiro ou a descolorar e coisas assim. E depois também não quero ficar careca, não é? Então, pronto. Eu estou-me a sentir um bocado observada, porque tenho o zombie no chão a olhar diretamente para mim há uns 5 minutos, e por isso é que esta parte da conversa não está a sair tão fluida como de costume, mas é isso, acho que vou acabar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não falei assim sobre nada particularmente, sinto que tive um bocadinho all over the place neste episódio, mas como eu vos disse no início do episódio, são 4 da tarde, 4:30 agora, e eu já estou a ficar sem energia. Aliás, eu arrisco-me a dizer que estou quase com sono, porque eu estou acordada há quase 12 horas, mas se calhar devia... Não sei se durmo uma sesta. História engraçada, só para terminar assim com alguma coisa um bocadinho mais interessante. Eu sempre tive um bocado de trauma de dormir cestas à tarde, porque eu quando era pequenina obrigavam-me a dormir cestas, que foi uma coisa que eu nunca adorei. Mas depois aconteceu uma cena específica na minha infância que eu nunca mais me esqueci, que me traumatizou um bocadinho, que foi... Eu tinha pai o quê? 4 ou 5 anos, e eu lembro-me disto como se tivesse sido tipo a semana passada. Eu estava estava em casa com a minha avó, e ela disse para eu ir dormir uma cesta, como era de costume. E eu fui, bem mandada, adormeci, e ao fim de, 5 ou 10 minutos, eu voltei a despertar, não sei bem porquê, e levantei-me e comecei à procura da minha avó, e não encontrava a minha avó em lado nenhum, porque ela tinha aproveitado o facto de eu ter adormecido para ir bué de rápido aos correios que eram logo ao lado de casa, estão a ver? Então eu de repente acordei antes do tempo e andava à procura dela e não encontrava, e estava sozinha e abandonada em casa, e comecei a entrar em pânico, a chorar baixinho, que eu era bem envergonhada até quando estava sozinha, a chorar baixinho, bem à procura, a chamar tipo vó, bem assustada. E desde esse dia eu fiquei meio traumatizada com cestas e nunca mais, durante anos e anos e anos, nunca dormi uma cesta, até há relativamente pouco tempo. A partir do momento em que eu voltei, agora se calhar há uns 7, 8 meses, em que voltei a esforçar-me para acordar tipo às 6, 6:30, 7 da manhã. Às vezes, por volta desta hora, 4:30, 5, dá-me assim uma quebra, e eu assim deito-me um bocadinho no sofá para, dormir durante uma meia hora ou assim, só para ter assim um boost de energia depois. Mas eu diria tipo 23 anos, não, 23 não, mas tipo 20 anos, eu não dormi uma cesta por causa desse acontecimento específico que aconteceu quando eu era pequenina. O que é bastante engraçado até. Eu pensei que me tinham abandonado. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Já acabou. Peço desculpa. Eu estou sempre a pedir desculpa. Eu vou parar de pedir desculpa, porque se o episódio foi menos bom, azar, é assim a vida. Espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo episódio. Gosto muito de vocês. Beijinhos.